Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos hoje aqui para compartilharmos a lição de número 7 da nossa lição do estudo bíblico. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, abre o entendimento daqueles que estão participando desse estudo, que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações, conforme a necessidade de cada um. Pai, é o desejo do meu coração e que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos compartilhar a lição de número 7, cujo nome é o Novo Nascimento. Texto áureo. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3, 7. Verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa leitura básica da lição, o texto que é base, está em João, do capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Vamos ler? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindos de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres, não crestes. Como creis se eu vos falar de coisas celestiais? O objetivo da nossa lição, nosso objetivo da lição é compreender a necessidade absoluta de um novo nascimento, pela graça de Deus. Antes de começar a introdução da nossa lição, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós vamos ver no decorrer da lição. Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era composto de chefes, príncipes, sumos sacerdotes e formavam a Assembleia Legislativa das Leis de Deus e denominavam-se descendentes de Abraão. Esses eram os membros do Sinédrio, que com o decorrer do tempo foram se contaminando e foram perdendo seu foco principal, que era a lei de Deus. Os fariseus, que nós vamos falar bastante deles aqui. Os fariseus eram uma seita judaica que, a princípio, era composta de grande valor religioso. Eram a melhor parte da nação judaica e se corromperam, passando a ter membros de caráter duvidoso, causando reprovações. As características positivas e negativas dos fariseus. As positivas: estavam interessados em obedecer à lei de Deus. Negativas: comportavam-se com suas próprias regras religiosas, comportavam-se como se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Positivas: eram admirados por sua piedade. Negativa: a piedade frequentemente era hipócrita, e eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmos não queriam cumprir. Positivas: acreditavam em uma ressurreição física e na vida eterna. Negativa: eram mais preocupados em parecer bons
que em obedecer Deus. Positiva. Acreditavam também em anjos e demônios. Então, no nosso texto, nós vamos falar muito sobre o Sinédrio, os fariseus. O que é uma seita? No tempo naquele tempo, uma seita do judaísmo. Era uma variedade de tendências dentro do judaísmo. E na antiga literatura romana, da antiga literatura romana até a era cristã. Era uma variedade de tendências dentro do judaísmo. Isso era seita da época. Na antiga literatura romana, da data pré-cristã, antes de Cristo. E o que é religião para nós? Aqui para mim, uma postura moral, crer um poder maior e superior do qual se depende o ser humano, tendo respeito e obediência. Isso é religião. Então vamos começar. Introdução. O tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto e sincero, revela a necessidade de um novo nascimento para entrar no reino dos céus. Tópico 1. Um líder bem intencionado. Quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe dele. Seu nome em grego significa vencedor do povo. Era um fariseu, príncipe do povo, membro do Sinédrio. Nicodemos viu em Jesus algo que não existia em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Talvez isto justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com o Senhor. Nicodemos nunca mais foi o mesmo desde o encontro com Jesus. Vamos ler no João, o Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 7, versículo 51. Que diz assim: a nossa lei porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? E também 19, João, capítulo 19, versículo 39. Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois ele está no texto que consideram o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. O que quer dizer essa leitura bíblica que nós fizemos? João 7,51 e João 19,39. Nicodemos era membro do Sinédrio, ele foi ter a noite com Jesus e ele creu nas obras e maravilhas que o Senhor Jesus fez. E ele mesmo falou, como diz a palavra aqui em João. Aqui, em João. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for Deus com ele. Essas foram as palavras de Nicodemos. E quando a gente leu aqui o versículo 751, ele como membro do Sinédrio, ele estava defendendo Jesus. Eles acusavam Jesus, eles queriam perseguir Jesus, mas eles ainda não tinham escutado Jesus. Então ele fez essa observação. E mais para frente, no versículo 19, 39, fala do cuidado que ele teve após a crucificação de Jesus, quando foram preparar o seu corpo para o sepulcro, que ele levou incenso, uma mistura de mirra e aloés, para limpar, perfumar, purificar o corpo antes do sepultamento. Este era
Nicodemos. Os fariseus, aquele que eu falei para vocês, representavam o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esse grupo formava uma seita. O que era a seita? Que eu li para vocês. Vamos só relembrar, né? Uma variedade de tendências dentro do judaísmo, antes da era pré-cristã. Esse grupo formava uma seita. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, a qual Nicodemos pertencia, antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Vamos ler Gálatas. Evangelho segundo escreveu Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos nas tradições de seus pais. Como diz aqui o texto, o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual Nicodemos pertencia, antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias, tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita e fingido até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. Vamos ler Mateus 23, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 15. Que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o tendes desfeito, e os tornais 2 vezes mais filho do inferno do que de vós. Então, prosélito, eles pregavam aquilo que eles não viviam. Por exemplo, eu não posso dizer para uma pessoa que ela não pode tomar um iogurte, abrir um iogurte dentro do mercado para tomar, que é errado, porque se eu faço isso também. Então, isso é errado. Então, eles proclamavam a lei de Deus, mas se corromperam. Eles pregavam, eles viviam, eles falavam aquilo que eles não viviam. E com isso, como diz a palavra, tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então, as pessoas a verem o comportamento, elas se desviavam cada vez mais do caminho do Senhor, da lei de Deus. Então, a nossa conduta é muito importante. Não é simplesmente dizer que é religioso, não, existe uma conduta. Vamos continuar lendo aqui. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou à Judeia e, subindo a Jerusalém, era sua primeira aparição pública na capital quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres e, estando em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muito vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois que disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus que for com ele. Aqui é Nicodemos, né? Confirmando que a fé dele em Jesus. E ele era religioso, pertencia à seita judaica, mas ele era uma pessoa bem intencionada. Ele era uma pessoa que tinha discernimento para as coisas. Então, com a sua boa intenção, ele conseguiu entender
o que Jesus havia lhe falado. 2. Subtópico 2. É necessário nascer de novo. Subtópico 1. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus, mas ele se surpreendeu com a declaração do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, versículo 3. E essas palavras, e o que significam essas palavras renascer? Nascer de novo é nascer da água do Espírito. Isso significa regeneração, o início de uma nova vida, quando o pecador se torna uma nova criatura em Jesus Cristo. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5, capítulo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus, e não mera mudança de religião. Religião não é mudança de religião. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, quer mudar de religião? Não. Aqui não está se tratando de mudança de religião, está se falando de mudança de comportamento, de uma nova criatura. Aquele que tem uma profunda experiência com Jesus. Aquele que tem uma profunda experiência com Jesus pode ter certeza que não é um religioso, mas ele faz as coisas da maneira correta. Vamos continuar aqui, a regeneração, subtópico 2. O termo significa, literalmente, gerar novamente, e só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, Mateus, Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 19, versículo 28. Ao que lhe disse Jesus, em verdade vos digo a vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se apresentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é o primeiro sentido escatológico do Novo Testamento. O que é escatologia? Escatologia é a ciência que estuda o destino da humanidade e do mundo, e onde se denomina o fim do mundo ou o apocalipse. Isso que é a escatologia. E ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo de novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Vamos ler Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não em virtude de obras de justiça, que vós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Mas essa declaração aqui, Jesus deixou bem claro para o príncipe dos judeus, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito, e é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando de renascimento nem de reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Renascimento e encarnação, eles nunca fizeram parte da tradição judaica. Eles eram tementes e eles seguiam as leis de Deus, mas nas leis de Deus não tinha
reencarnação e renascimento. Ao homem cabe morrer uma só vez, depois vem o juízo. Subtópico 3. A perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira chamada pecado. Foi de Deus a iniciativa de comunhão com Adão, logo após a sua queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Por fim, Deus assumiu a sua forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler João, Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 1, versículo 14. Que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é João afirmando: e vimos a sua glória como unigênito do Pai. O novo nascimento e a restauração da comunhão de Deus com Deus não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Nicodemos, ele foi criado no Sinédrio, ele era membro do Sinédrio. Então ele tinha o quê? Regras religiosas. Ele vivia sobre uma ética. Ele significava muito para ele seguir tudo isso. Mas isso estava muito longe de um novo nascimento. Porque assim, quando há um novo nascimento, é um encontro com Jesus. E Jesus veio para que se cumprisse a lei. Então, como diz aqui, isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Naquele tempo havia, e nesses tempos de hoje, continua havendo pessoas que pensam que seguir regras religiosas, seguir éticas, doutrinas fora da Bíblia, que isso é ser regenerado. Não. Você segue regras, você segue doutrinas dentro da palavra do Senhor, sendo que quando você segue os ensinamentos de Jesus, você faz tudo que é certinho. Quando você segue os ensinamentos da Bíblia, você não vai estar sendo religioso. Você está fazendo a religião se cumprir na sua vida. O novo nascimento é uma transformação completa. Corpo, espírito e alma. Esse é o novo nascimento. Espírito. Espírito é o ser supremo que vem habitar em nós quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo. Alma é o nosso principal sopro de vida, é a nossa alma. Todos nós temos uma alma, todos. Mas o Espírito Santo é para aquele que aceita Jesus, para aquele que crê nas palavras de Jesus. E ele vem fazer morada. E o corpo é a nossa estrutura física. Mas o novo nascimento depende de todas essas três coisas. Do espírito, da alma e do corpo. Das nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa forma de agir. Então o novo nascimento engloba todas essas coisas. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas. Então, se eu proceder bem, eu vou dar bom testemunho. Se eu não proceder bem, as pessoas vão falar que Deus é esse que essa mulher serve. Então, esse é o novo nascimento. E o que é conversão? Muitas vezes as pessoas falam assim, virou crente, virou evangélico, virou gospel.
Não, eu digo com toda convicção, eu sou cristã. Eu sou cristã, aquela que acredita no unigênito Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz por nós. Então, quando eu me converti sabendo que meu único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Então, vamos ler aqui. O que é conversão? Mudança que Deus opera na vida do que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, modificando-lhe radicalmente a maneira de ser, pensar e agir. A conversão é um lado objetivo e externo do novo nascimento. Por intermédio dela, o pecador arrependido mostra ao mundo a obra que Cristo operou no seu interior. A regeneração, no seu interior, a regeneração. Em suma, o novo nascimento tem dois lados, um subjetivo e outro objetivo. É aquilo que eu disse. A mudança radical na nossa maneira de ser, pensar e agir. Subtópico 3. A necessidade. A Bíblia ensina a experiência humana. A Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. Vamos ler Efésios. Carta aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele que nos vivificou. Quem é esse ele? Jesus Cristo. Jesus nos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados, estando nós mortos no nosso pecado e no nosso delito. A partir do momento que, Jesus, eu te aceito. Eu sei que o Senhor é o único que pode me levar para o reino dos céus. Ele nos vivifica. Ele se transforma. Não é que você vai ser transformado de uma vez. Muitas vezes a pessoa já se transforma, é gradual. Eu tenho um vício, eu vou perdendo gradualmente. Eu tenho minhas manias, elas vão saindo gradualmente. O Espírito Santo vai falando ao meu ouvido, eu vou me modificando. Não é assim, mágica, transformou. Não. Tem pessoas que são mais rápido, tem pessoas que são na média, tem pessoas que demoram um pouco mais. Mas Jesus vai nos vivificando. Vamos continuar lendo aqui. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Gálatas? Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. É Paulo falando. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Os fariseus, eles seguiam as leis de Deus, mas também eles faziam as suas leis conforme as suas necessidades. Então, o que Paulo está falando aqui? E Paulo, lembrando, Paulo era membro do Sinédrio. Paulo era um fariseu. E vamos continuar a leitura para vocês entenderem melhor. A sua base está em muitas passagens no Antigo Testamento. Nicodemos, como mestre de Israel, deveria estar inteirado sobre esse assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Então, Nicodemos, o que está dizendo aqui, era mestre em Israel, membro do Sinédrio. Ele era profundo conhecedor da Sagrada Escritura.
do Antigo Testamento. E quando ele, sendo um conhecedor e testificando as coisas que Jesus fazia, ele creu. Ele creu que Jesus era o Messias esperado. Ele creu nas maravilhas, que era enviado, era o verdadeiro enviado de Deus. Subtópico 2. Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. A salvação é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber Jesus como seu salvador pessoal, para se tornar o quê? Filho de Deus. João, capítulo 1, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quanto o receberam. Aqueles que recebem a quem? A nova vida com Jesus Cristo. Precisamos ter uma experiência com Jesus Cristo, né? Como disse anteriormente. Ninguém é salvo simplesmente por permanecer em uma religião ou seguir a tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo. Depois da sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores. Descreveu seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Vamos ler Tito, carta Tito, versículo 3, do 3 ao 7. Porque também nós éramos em outra hora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja odiosos, e odiando uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Ele derramou abundantemente sobre nós, por Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Saulo, depois da sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores. Quem era Saulo de Tarso? Paulo, o apóstolo Paulo. E esse mesmo que escreveu aqui a carta de Tito, que eu li para vocês, a epístola de Tito, do versículo 3 ao 7. Ele mesmo falando. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito. Muitas vezes a gente pensa, né? Sou tão boazinha, eu ajudo, eu contribuo com os pobres, eu dou alimento para o necessitado, eu ajudo aquele que me pede auxílio, eu estou sempre disposta a ajudar meu próximo, eu não maltrato ninguém, eu não faço maldade, mas não é pelas obras. A Bíblia é bem clara.
mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você é bom, se você tem boas obras, se você tem boas intenções, se você vive corretamente, se você viver com Cristo, você vai viver muito melhor. Porque a nossa salvação, o reino de Deus é prometido para aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando chegar naquele dia que a gente tiver que se apresentar para o Senhor. Senhor, eu dei comida para os pobres. Senhor, eu ajudei. Senhor, eu fiz. Senhor, mas eu não te adorei como eu deveria ter te adorado, Jesus. Eu não te aceitei como eu deveria ter aceitado. Então existe esse pormenorzinho que é enorme na vida, que faz a diferença na vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha lá, matava, roubava, aprontava, usava droga, agora virou crente. Eu vou dizer para vocês, ninguém vira crente, vira cristão. Virou crente, tá bonzinho. Não. Como diz aqui, regeneração e renovação. Quando o Espírito Santo vem fazer morada, existe regeneração, renovação. Você se faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Subtópico 3. O centurião Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio? Vamos ver aqui. Não existe salvação sem Jesus. João 14. Só para confirmar o que eu falei. A carta de Epístola de João 14, versículo 6. Evangelho de João, versículo 14, capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer se chegar a Deus? Olha aqui a receita. A melhor receita que se pode ter. Respondeu-lhe Jesus, o próprio Jesus respondendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi. Os fariseus, eles tinham neles que eles eram os antepassados dele, veio lá do começo da história, lá de Abraão, Isaac, Jacó. Eles eram descendentes dessas pessoas que veio desde lá do princípio. Entre outros patriarcas e reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano. E mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual muito fazia, ao qual fazia muitas esmolas, e ao povo de contínuo e orava a Deus. Observe que essas atitudes de Cornélio tinham aprovação divina. Mas ninguém é salvo pelas obras, como eu disse, como está escrito aqui, a qual fazia muitas esmolas ao povo e em contínuo orava a Deus. Mas ninguém é salvo pelas obras. Vamos ler Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Confirmando aquilo que nós lemos, né? Mas ninguém é salvo pelas obras. Por isso o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio.
sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana, nas diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé, arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus. Vamos ler a carta aos Efésios. Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação, a nossa graça vem de quem? De Jesus Cristo. Muitas vezes a pessoa fala, ai, mas eu fiz tanta coisa. Não, você pode fazer muito, mas você pode fazer muito mais quando Jesus está caminhando do seu lado. Pode ter certeza disso. Porque a nossa salvação não vem das nossas obras, não vem daquilo que nós fazemos, vem da nossa fé, da nossa perseverança, da graça do Senhor na nossa vida. E o que é a graça do Senhor? É o favor imerecido, né? Como diz o texto lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crendo em Jesus e praticando boas obras, é uma linha. Creio, obra. Não é assim, primeiro obra, depois Jesus. Não. Jesus, graça, obra, reino dos céus. E para concluir, vamos ler aqui. Conclusão. Há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio, e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas eles precisam nascer de novo da água do Espírito para herdarem o reino de Deus. E é nossa tarefa, minha, sua, que creu em Jesus, como cristãos, comunicarmos o Evangelho e falar da necessidade do novo nascimento. Não somente ao pecador, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélios que existem em volta. Quantos nós conhecemos? Né? Quantos Nicodemos nós conhecemos? Quantos Cornélios nós conhecemos? Que fazem as coisas certas, que vivem debaixo da lei, que dão esmola, que vivem direitinho, que creem em Deus, mas ainda não fazem parte dessa tão grande salvação. Essa tão grande salvação que eu, cristã, você cristão, tem que anunciar no Evangelho do Senhor. Por isso, existe a necessidade do nosso novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós queremos que todos aqueles ao nosso redor tenham um novo nascimento também, porque é maravilhoso. Aquele que conhece a Jesus, vida nova tem, nova esperança. Passa fome, necessidade, enfermidade? Quantos aí passam por isso nesse mundo e se desesperam? Quantos aí com essa pandemia, ouvi falar que pessoas se suicidaram por causa do medo da pandemia, medo de uma enfermidade. A gente não precisa ter medo da enfermidade, porque quando nós temos Jesus, se a enfermidade vir e a morte chegar à nossa casa, nós temos a certeza que nós temos um lugar preparado para nosso descanso, preparado pelo Senhor, para habitar com Ele, quando nós aceitamos Jesus. Quantas pessoas perdem sua fortuna, abrem falência e no desespero tiram a própria vida? Por quê? Porque não fazem parte dessa graça, porque não tem Jesus. Quando o Espírito Santo, a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada, a gente chora, não vou falar que a gente não chora, a gente fica doente, fica, a gente passa por necessidade, passa, mas Ele nos consola e nos dá direção. Não nos dá desespero, não nos dá angústia.
E mesmo que se vier angústia, nós oramos e o Senhor acalma o nosso coração. Muitas vezes eu tô aqui sozinha pensando em como está sendo difícil. Aí eu lembro num louvor que fala: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Aí vem o Senhor e acalma o meu coração, né? Ou então tem um que é: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É assim. E quando isso entra de bom dentro da gente, o que está de ruim sai. Porque onde Jesus mora, não tem tristeza, não tem dor. Prevalece sim a alegria, mesmo em meio à dificuldade. E assim eu agradeço a todos vocês que me escutaram. Agradeço grandemente ao nosso pastor presidente José Wellington, ao nosso pastor setorial, pastor Davi Fonseca. Agradeço também ao meu pastor local, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém do Glicério, pastor Deusdete, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a lição da escola dominical. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu creio em tudo que vai fazer na sua vida. E me despeço com vocês pedindo que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha fazer parte da sua vida, venha fazer parte da sua morada, que é o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida, cada alma que estudou aqui, que participou. Que o Senhor os receba, Senhor. Que o Senhor encha-os da tua graça e da tua misericórdia. Para que eles também possam, Senhor, fazer parte dessa tão grande salvação. Pois sabemos, Senhor, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possamos ter a vida eterna. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.